Olá, seja muito bem-vindo. Este é o canal A Voz Interior. Meu nome é Camila Brito. Decreto do dia. Eu sou o que o Criador é, portanto, eu sou o amor, o perdão e a indulgência no ser. Afirmar amor é não ferir o próximo. Afirmar o perdão é não levar em conta o mal que alguém ignorantemente nos fizer. Afirmar a indulgência é dar-lhe poder para que se corrija. No livro O Despertar de uma Nova Consciência, o escritor Eckhart Tolle fala sobre paternidade e maternidade, papel ou função. Muitos adultos interpretam papéis quando falam com os filhos pequenos. Usam palavras e sons idiotas. Tratam a criança com superioridade e não de igual para igual. O fato de que temporariamente sabemos mais ou somos maiores não quer dizer que a criança não seja igual a nós. A maioria dos adultos, em determinada altura da vida, encontra-se no papel de pai ou mãe, que é universal. A questão de maior importância é: somos capazes de desempenhar essa função e de executá-la bem, sem nos identificarmos, isto é, sem que ela se torne um papel? Parte da função necessária de ser pai ou mãe é atender às necessidades da criança, impedindo que ela corra perigo. E às vezes, dizer-lhe o que fazer ou o que não fazer. No entanto, quando ser pai ou mãe se torna uma identidade, ou seja, sempre que nossa percepção do eu é totalmente ou grande parte extraída disso, a função ganha uma ênfase exagerada e nos domina. Prover as necessidades dos filhos assume proporções excessivas e os torna mimados, enquanto impedi-los de correr perigo se transforma em superproteção e interfere na necessidade que eles sentem de explorar o mundo e experimentar coisas novas por si mesmos. Dizer às crianças o que fazer e o que não fazer passa a ser controlar, reprimir. Além disso, a identidade que interpreta um papel permanece atuante por um longo tempo, mesmo depois que essas funções em particular já não são mais necessárias. Assim, pais e mães não conseguem deixar de ser pais até mesmo quando o filho já é adulto. Eles não são capazes de se desvincular da necessidade de serem imprescindíveis a ele. Ainda que o filho já tenha 40 anos de idade, não conseguem abandonar a ideia: eu sei o que é melhor para você. O papel de pai e mãe continua a ser interpretado compulsivamente. Por isso não existe um relacionamento autêntico. Os pais se definem por esse papel e, de forma inconsciente, têm medo de perder a identidade se o abandonarem. Se seu desejo de controlar ou influenciar as ações do filho adulto é contrariado, como costuma acontecer, eles começam a criticar ou mostrar sua desaprovação ou tentam fazer com que o filho se sinta culpado, tudo numa tentativa não consciente de preservar o papel da sua identidade. A impressão é de que estão preocupados com o filho e eles próprios acreditam nisso, mas na verdade sua intenção é apenas conservar seu papel de identidade. Todas as motivações egóicas são voltadas para a autovalorização e o interesse do próprio eu, e algumas vezes elas se disfarçam de forma muito inteligente, até mesmo para a pessoa em quem o ego está atuando. Os pais que se identificam com esse papel também podem tentar se tornar mais completos por meio dos seus filhos. Assim, a necessidade que o ego tem de manipular os outros para que satisfaçam seu contínuo sentimento de carência é dirigida a eles. Se a maioria das motivações inconscientes por trás da compulsão dos pais em manipular os filhos se tornasse consciente e fosse dita, provavelmente incluiria algumas mensagens como estas, se não todas elas.
quero que você alcance o que eu nunca consegui. Desejo que você seja alguém aos olhos do mundo, para que eu também possa ser alguém por seu intermédio. Não me decepcione. Eu me sacrifiquei tanto por você. O objetivo da minha desaprovação em relação a você é fazê-lo se sentir tão culpado e constrangido que finalmente entenda meus desejos. Sem contar que sei o que é melhor para você. Eu o amo e continuarei a amá-lo se você fizer o que sei que é certo para a sua vida. Quando fazemos com que essas motivações se tornem conscientes, constatamos na hora quanto elas são absurdas. O ego que está por trás delas fica visível, assim como seu distúrbio. Alguns pais com quem falei compreendem imediatamente. Meu Deus, era isso que eu vinha fazendo? Depois que vemos o que estamos fazendo ou fizemos, percebemos também a futilidade de tudo isso, e esse padrão inconsciente chega ao fim por si mesmo. A consciência é o maior agente para a mudança. Se seus pais estão agindo assim com você, não lhes diga que eles estão inconscientes e que são subjugados pelo ego. É provável que essa afirmação os deixe ainda mais inconscientes, pois o ego adotará uma postura defensiva. Basta que você reconheça que isso é o ego dentro deles e não o que eles são. Os padrões egóicos, até mesmo os mais antigos, algumas vezes se dissolvem de uma forma quase milagrosa, quando não nos opomos às leis internamente. A oposição lhes dá uma força renovada. No entanto, ainda que não desapareçam, você será capaz de aceitar o comportamento de seus pais com compaixão, sem a necessidade de reagir a ele, isto é, sem personalizá-lo. Tome consciência também dos pressupostos ou das expectativas inconscientes que estão por trás das suas antigas e habituais reações a seus pais. Eles deveriam aprovar o que eu faço, tinham que me entender e me aceitar como sou, verdade? Por quê? O fato é que eles não aceitam porque não conseguem. Sua consciência está em evolução, ainda não deu o salto quântico para o nível de estar ciente. Eles ainda não são capazes de abandonar a identificação com seu papel. E você dirá, sim, mas não posso me sentir feliz e à vontade com quem eu sou, a menos que tenha a aprovação e a compreensão deles. Verdade? Que diferença faz a aprovação ou a desaprovação deles em relação a quem você é? Todos esses pressupostos não analisados causam um grande número de emoções negativas, uma significativa quantidade de infelicidade desnecessária. Fique alerta. Será que alguns dos pensamentos que passam pela sua cabeça são a voz interiorizada do seu pai ou da sua mãe, dizendo talvez algo parecido com: você não é bom o bastante, nunca chegará a ser alguma coisa, ou fazendo outro julgamento mental? Se você estiver consciente, será capaz de reconhecer esta voz pela qual ela é, um velho pensamento condicionado pelo passado. Além disso, não precisará mais acreditar em todos os seus pensamentos. Verá que se trata de algo antigo, nada mais. Consciência significa presença, e apenas ela pode dissolver o passado inconsciente dentro de nós. Se você pensa que é tão iluminado, passe uma semana com seus pais, disse o mestre espiritual Ram Dass. Esse é um bom conselho. O relacionamento com os pais não só é interação primordial que dá o tom para todas as interações subconsequentes, como também se constitui num bom teste para o nosso grau de presença. Quanto maior for o passado compartilhado existente num relacionamento, mais presentes precisamos estar. Caso contrário, seremos forçados
a reviver o passado repetidas vezes. Sofrimento consciente. Se você tem filhos pequenos, ofereça-lhes toda a ajuda, orientação e proteção que estiver ao seu alcance. Contudo, mais importante ainda é, dê-lhes espaço. Espaço para que possam existir. Você trouxe ao mundo, mas eles não são seus. A crença, eu sei o que é melhor para você, pode ser adequada quando as crianças são muito pequenas. Porém, à medida que elas crescem, essa ideia vai deixando de ser verdadeira. Quanto mais expectativas você tiver em relação ao rumo que a vida deles deve tomar, mais estará sendo guiado pela sua mente em vez de estar presente para eles. No fim das contas, seus filhos cometerão erros e sentirão algum tipo de sofrimento, assim como acontece com todos os seres humanos. Na realidade, talvez eles estejam equivocados apenas no seu ponto de vista. O que você considera um erro pode ser exatamente aquilo que seus filhos precisam fazer ou sentir. Proporcione o máximo de ajuda e orientação, porém entenda que às vezes você terá que permitir que eles falhem, sobretudo quando estiverem se tornando adultos. Pode ser que às vezes você também tenha que deixá-los sofrer. A dor pode surgir na vida deles de repente ou como uma consequência dos seus próprios erros. Não seria maravilhoso se você pudesse poupá-los de todo tipo de sofrimento? Não, não seria. Eles não evoluiriam como seres humanos e permaneceriam superficiais, identificados com a forma exterior das coisas. A dor nos leva mais fundo. O paradoxo é que, apesar de ser causada pela identificação com a forma, ela também corrói essa identificação. Uma grande parte do sofrimento é provocada pelo ego, embora, no fim das contas, ele destrua o ego, mas não até que estejamos sofrendo conscientemente. A humanidade está destinada a superar o sofrimento, contudo, não da maneira como o ego imagina. Um dos seus numerosos pressupostos errôneos, um dos seus muitos pensamentos enganosos é: eu não deveria ter que sofrer. Algumas vezes essa ideia é transferida para alguém próximo a nós. Meu filho não deveria ter que sofrer. Esse pensamento está na raiz do sofrimento, que tem um propósito nobre, a evolução da consciência e o esgotamento do ego. O homem na cruz é uma imagem arquétipica. Ele é todo homem e toda mulher. Quando resistimos ao sofrimento, o processo se torna lento, porque a resistência cria mais ego para ser eliminado. No momento em que o aceitamos, porém, o processo se acelera, porque passamos a sofrer de modo consciente. Conseguimos aceitar a dor para nós mesmos ou para outra pessoa, como um filho ou um dos pais. Em meio ao sofrimento consciente, existe já a transmutação. O fogo do sofrimento transforma-se na luz da consciência. O ego diz: eu não deveria ter que sofrer. E esse pensamento aumenta nossa dor. Ele é uma distorção da verdade, que é sempre paradoxal. A verdade é que antes de sermos capazes de transcender o sofrimento, precisamos aceitá-lo. Vamos repetir o decreto deste dia. Eu sou o que o Criador é, portanto, eu sou o amor, o perdão e a indulgência no ser. Muito obrigada pela sua atenção. Tenha um dia maravilhoso. Gratidão. Bom dia.